Retrabalho. Alberto Nemer, Cássio Moro, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu amigo Cássio Moro. E bom dia aos ouvintes da CBN Vitória. É isso aí. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. E bonjour, Alberto. É isso aí, gente. Alberto Nemer internacional nessa quinta-feira, né, Alberto? Exatamente. Vim aqui fazer um passeio. Aqui, na verdade, é boa tarde, né? Já são 12h50. Uau, que legal. Pois é, tem gente que tira férias, viaja para a França, viaja para o sul do Brasil, viaja para cidades do interior do Espírito Santo. Tem gente que aproveita a folguinha, né? E alguns tiram 30 dias e outros querem vender 10 para a empresa. Esse é o nosso assunto de hoje. Alberto Nemer não precisa vender 10 dias para a empresa, precisa, Nemer? Eu costumo brincar que eu nem sei o que é férias, né? Eu consegui aqui uns dias de folga e viajei aqui com a família, mas esse é um assunto muito interessante, Patrícia, porque está no dia a dia dos trabalhadores e às vezes as pessoas não conseguem entender, né? O que é vender esses 10 dias, o que significa, se a empresa é obrigada ou não a comprar. Então é importante deixar claro, o Cássio vai poder explicar melhor também, mas os 10 dias, né, que o empregado pode vender, a empresa sim é obrigada a comprar caso seja o desejo do empregado. Cássio. Pois é, essa é uma questão que gera algumas polêmicas de procedimento, né? Então, primeiro, como disse o Alberto, o empregado que está precisando de uma graninha extra, ou que acha que 30 dias é muito para descanso, ele pode, aquilo que a gente chama de vender férias. O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai, por opção dele, ele vai deixar de curtir 10 dias dos 30, ou seja, vai curtir 20 dias de férias, e até 10 ele pode vender, ou seja, ele vai trabalhar nesses dias. Trabalhando nesses dias, ele mantém aquela remuneração de férias normal, que é o salário mais 1/3, e ainda ganha mais dinheiro, o chamado abono, que são esses 10 dias trabalhados, também é com adicional de 1/3. Então ele ganha uma graninha a mais por trabalhar nesses dias. E aí, trabalhando esses dias, vem no contra-cheque dele também, como se fossem dias normais de trabalho, além disso tudo que você falou, Cássio? Essa é a pergunta. O que vem é um negócio chamado abono. Esse abono de férias, esse abono de venda de férias, ele é calculado com base no salário de férias. Ou seja, vamos supor aqui um trabalhador que recebe R$3.000 por mês. As férias dele, então, ele vai ter 3.000 mais 1/3, R$4.000 por mês. Nesses dias trabalhados, então, além desses 4.000 de férias, dos 30 dias que ele vai receber normalmente, ele vai receber ainda por esses 10 dias trabalhados o valor de 1.000 mais 1/3, ou seja, R$1.333,33. E aí, esse é um valor indenizatório, esse valor não entra com base de cálculo para tributação, então é um valor que ele recebe limpo. E aí vamos supor que ele venda 10 dias e volte a trabalhar nos 10 dias últimos do mês. Acabou o mês, ele não tem contra-cheque com mais 10 dias trabalhados não, fechou ali, né? Só vai receber no mês seguinte. Isso, ele vai receber o período das férias, né? Então, depende do dia que começa as férias. A férias começou na metade de um mês e acabou na metade do mês seguinte. Aí ele vai receber naquele primeiro mês só 15 dias, no outro só os outros 15 dias de salário, e as férias entram nesse período de gozo de férias. A empresa é obrigada a aceitar se ele quiser vender? Fala aí, Alberto. Patrícia, ela é obrigada sim, tá? Esse é um direito do empregado. O que não é ao contrário, por exemplo, o empregado não é obrigado a vender, mas a empresa, se o empregado quiser, é obrigada a comprar. Então, nesse sentido, a gente sempre orienta aos trabalhadores, né, a ficarem atentos, que o artigo 143 da CLT fala que tem que ser um período antes lá do período aquisitivo, ou alguns instrumentos coletivos, né, acordo ou convenção coletiva, normalizam isso. Por exemplo, fala que tem que ser durante, por exemplo, o mês de janeiro. Então, os trabalhadores têm que ficar atentos a... Nemer? Oi, cortou um pedacinho do Nemer. Os trabalhadores precisam ficar atentos. Deixa eu completar aqui. Voltou, Alberto? A grande pegadinha, embora seja uma opção do trabalhador, é o prazo que ele tem para fazer essa opção. E o prazo, segundo a lei, é até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Qual que é o período aquisitivo? É aquele período que você tem que trabalhar para garantir o seu direito de férias no ano seguinte. Então,
Por exemplo, você entrou em março de 2024 na empresa. Até março de 2025 é o período aquisitivo. Depois tem mais um ano para a empresa ter que conceder as férias. Então, 15 dias antes de acabar o primeiro ano de trabalho, que é o primeiro período aquisitivo, você tem que informar, quero vender minhas férias. Ou, a não ser, como disse o Alberto, se tiver previsto em convenção coletiva, um outro prazo. Entendi. Alberto voltou com a gente? Alberto? Sim, voltei. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, você voltou. Tinha cortado um pedacinho, mas aí o Cássio fez a gentileza de completar a informação que você falava sobre o período de janeiro. Exatamente. Por exemplo, em janeiro existem alguns instrumentos coletivos, ou acordo, ou convenção coletiva, que estabelece que os trabalhadores têm que fazer esse requerimento durante o mês de janeiro. E assim tem que ser feito. Se o empregado perder esse prazo, se assim tiver no instrumento coletivo, ele não pode fazer depois esse requerimento do empregador comprar as suas férias. Sabe uma pergunta que chegou aqui da nossa audiência também, quando a gente tocou no assunto, vamos falar sobre férias e tal, esse período de férias, o pessoal quer vender. Não chegou a ser uma pergunta, mas uma sugestão. Falei assim, poxa, empregado podia comprar 10 dias de férias de outro empregado. Eu queria saber como é que ia ser feito, mas é interessante, eu nunca tinha ouvido essa opção. Não, eu pago em dinheiro e fico com seus 10 dias de folga e você trabalha no meu lugar, alguma coisa mais ou menos nesse estilo. É uma boa, hein? Tem que ganhar bem para isso, tem que ter sobra, né? Agora vamos lá, cargos públicos podem fazer também esse movimento de vender dias de férias, como na iniciativa privada? Aí varia, né? Se for uma contratação, às vezes municípios contratam mediante CLT, é a mesma coisa. Se for estatuto próprio, aí depende de cada estatuto, se pode ou não fazer essa venda de férias. Quando às vezes a pessoa vende 10 dias de férias porque ela já tem alguns dias em casa, né? Na casa, na empresa, trabalhou dobrado, cobriu o trabalho para alguém e foi acumulando em folga em vez de receber em dinheiro. Isso é possível, porque aí a pessoa vende 10 dias, mas não perde os 30 porque tem mais 10 dias ou até mais de folga. Isso é possível. Olha, depende, né? Depende. Primeiro, se houver um banco de horas, se essa pessoa tiver com crédito e ela negociar com o empregador de gozar eles imediatamente antes ou depois imediatamente antes do começo das férias ou imediatamente depois do final, é possível. Mas aí a compensação, esses dias de folga, tem que ser negociados com o empregador, né? Inclusive a data de férias. Então, bem conversadinho, isso é perfeitamente possível. Em que situação o trabalhador não poderia, de repente, vender 10 dias de férias? Apenas nessa questão aí do período contratual? Só se ela perder o prazo, porque esse é um direito da CLT que prevê que é um direito do trabalhador. Então você não pode ter nenhum instrumento coletivo que restrinja esse direito, né? É uma garantia desse trabalhador. Pergunta que chega aqui Fernando com a gente aqui, perguntando se o trabalhador pode voltar de férias e ser demitido. Roberto, está de volta ou não? De volta. Pode sim, Patrícia. Ele pode voltar de férias e ser dispensado, a não ser que haja alguma previsão também em instrumento coletivo. Por exemplo, eu já vi convenção coletiva que fala que depois que o trabalhador voltar de férias, ele tem uma estabilidade de 2 meses, por exemplo. Olha, pergunta sobre férias do Washington. Eu trabalho numa escala 12/36, estou com férias agendadas, vendi 10 dias, vou tirar 20 dias no mês de abril. Eu posso pagar um colega na mesma função do setor para trabalhar no meu lugar pelos 10 dias e eu tirar 30 mesmo vendendo 10? E aí? Bom, é a mesma sugestão do outro, né? Em princípio não tem nenhuma previsão para isso, né? Até porque você está colocando alguém no seu lugar e isso aí é uma coisa que quem decide é o empregador, não o empregado. Então ele teria que perguntar ao patrão dele, eu posso fazer isso? Posso pagar fulano para trabalhar por mim 10 dias? Não, na verdade o pagar fulano eu diria até que tem algum problema nisso também, né? Porque depois você vai gerar mais demanda, mais complicação, é proibido. Talvez uma negociação coletiva permitindo, bem redigida, não pode ser feita de qualquer jeito, pode até permitir alguma coisa nesse sentido, mas bastante complicado para o sistema que a gente tem. Nemer, quer falar alguma coisa? Completar alguma coisa? Concordo. A gestão dessas questões é do empregador, né? Não pode o empregado decidir, por exemplo, querer pagar alguém para substituir ele. Não, só
se for o caso, Patrícia, de PJ, né? Aí no caso de terceirização ou pejotização, aí o prestador de serviço pode sim determinar quem vai substituí-lo em eventual intervalo ou suspensão desse contrato de prestação de serviço. E veja também que economicamente só é vantagem se ele pagar esse trabalhador menos do que ele vai receber pela venda das férias. E aí não faz o menor sentido, ele está transferindo dinheiro para ele, né? Ele quer ter lucro com isso. Aí não faz nenhum sentido, não venda as férias. Simples assim. Agora, vendendo 10 dias e tendo 20, ele pode dividir esses 20 dias em 2 períodos? Porque o trabalhador ele pode dividir as férias dele, não pode? Em 15, 15... 20, 10? Pode, na verdade. A divisão das férias, Patrícia, aí tem que ser em comum acordo, né? Ninguém pode impor a ninguém. E qual foi a pergunta antes disso que eu não ouvi? Desculpa. Foi a pergunta do Washington. Foi a pergunta do ouvinte, deixa eu ver aqui o nome dele. Não tem o nome dele aqui agora. Não tem o nome dele aqui. Ele está perguntando deixa eu ver se ele vai mandar o nome dele. Ele está perguntando, se eu vendo 10 dias das minhas férias e tiro 20, eu posso dividir esses 20 em 2 períodos? Dá para ouvir da lá. Nemer, você consegue ouvir a gente direito? Cássio, você conseguiu entender a pergunta? Consegui. Eu entendi a pergunta. Vai lá, Cássio. Não, deixa eu só então, vamos primeiro o que acontece. Sem venda de férias, você pode dividir essas férias em até 3 períodos. A questão é que um período não pode ter menos de 14 e os outros 2 não podem ter menos de 5 dias. Então, se tem só 20 dias, o que vai ser possível fazer? Você vai poder dividir talvez um em 14 e o que sobra no restante, outros 6 dias, para 2 períodos, aí pode. Dentro do que é respeitado esse mínimo. Entendi. E a gente tem... Nemer, você está ouvindo a gente? Quer falar alguma coisa? Eu acho que o Nemer, gente, international man, entendeu? Tá lá na França. Desculpa, voltou aqui. Voltou. Vamos lá, Nemer, você quer completar? Ele tá comendo um croissant agora, é isso que tá acontecendo. Esse foi o Nemer, não foi? Aí, Nemer? Foi ele. Tô de volta. Tá de volta, fala. Tem uma interferência aqui. Você pode repetir a pergunta, por favor? O ouvinte está perguntando, ele não mandou o nome dele ainda. Se eu vender 10 dias, eu só vou ter 20 dias de férias. Eu consigo dividir esses 20 dias em 2 períodos de 10? Patrícia, eu entendo que não. Por quê? A legislação ela permite você dividir, mas um período não pode ser inferior a 14 dias. Tá? Então, um período tem que ser de 14 dias. Então, ele pode fazer o quê? 14 e 6. Isso aí, foi o que eu disse. Que foi o que o Cássio falou também. Gente, para encerrar, o Ailton está aqui fazendo uma observação sobre essa divisão de férias. Ele disse, olha, ano passado eu tirei férias de 15 dias, depois eu tirei mais 15 dias e confesso que para mim não ficou legal, tá? Ontem mesmo eu já agendei as minhas próximas férias para os 30 dias em 2027. Perfeito. Isso aí. As férias têm que ser de acordo com a lei e também de acordo com a fisiologia das pessoas, da forma que eles entendem melhor. Né? Lembrando que, ordinariamente, as férias têm que ser de 30 dias. O parcelamento ou a divisão tem que ser em comum acordo, se o empregado e o empregador quiserem. E aí, para reforçar, o Washington aqui dizendo se a empresa pode obrigar o funcionário a vender 10 dias de férias. Vocês já disseram que não, é um direito do trabalhador, mas a empresa não pode obrigá-lo a fazer isso, certo? Exato. Perfeitamente. Rapazes, obrigada por conversar conosco aqui na CBN, mais um retrabalho, viu? Aproveita a França, tá, Nemer? Merci. Obrigado, Patrícia. Um abraço, Cássio. Um abraço aí para os ouvintes. Estou recebendo aqui um monte de mensagem dos nossos ouvintes aqui nos acompanhando diretamente de Paris. Um beijo a todos. Beijo, querido. Cássio, você viu que foram interrupções francesas, né? Rapaz, é outro nível, né? Eu aqui também recebi uma dica aqui, que me ajudou a responder aqui, foi o Dr. Carlos Eduardo Amaral, Cadu, um abraço para ele e até semana que vem para todos vocês. Um abraço.